É com grande satisfação que trazemos grandes nomes da cirurgia oral e maxilofacial aqui no segundo simpósio sobre o consenso e controvérsias em cirurgia oral e maxilofacial, um evento organizado pelo Colégio Brasileiro de Traumatologia Bucomaxilofacial. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal Nucleotídeos em Cirurgia Oral e Implantodontia. Queria que você falasse pra gente quais foram as principais ações do CRO Rio de Janeiro nesse último ano. Maurício, primeiro agradecer a oportunidade de poder estar falando um pouco sobre o Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro. O Conselho, como autarquia federal, ele tem a sua atividade fim fiscalizatória, mas a gente sabe da preocupação da formação dos alunos que tem sido lançado no mercado. Exemplo de nossa participação em todos os eventos, na formação, no auxílio, inclusive da atualização, da melhora do ensino desses profissionais. Exemplo disso é hoje estarmos aqui presentes em parceria junto com o Colégio Brasileiro de Cirurgia. Mas eu acho que a principal ação que a gente tem trabalhado muito é com relação ao piso salarial dos dentistas, no âmbito do serviço público. Nós tivemos recentemente no Senado Federal pedindo para que a Lei 3.999 de 1961 ela seja aprimorada através de um projeto de lei da senadora Daniela Ribeiro, da Paraíba, e ela tem tentado fazer com que essa lei ela seja realmente melhorada, para que a gente pacifique isso e não tenha problemas como a gente tem tido em alguns municípios em que eles não cumprem a lei e não pagam o salário, o piso do profissional de cirurgião dentista. Uma outra preocupação que a gente tem é com relação ao ensino. A gente esteve recentemente também em Brasília conversando com todas as academias, associações, foi um evento organizado pelo Conselho Federal e a associação junto com a Beno, com a preocupação do ensino à distância, que hoje já existe uma regulamentação em que aceita até 20% do ensino na graduação. Isso para mostrar que, inclusive, nós não somos contra a tecnologia, mas eles estavam tentando implementar, o MEC tentando implementar até 80% na formação do profissional. Isso a gente não considera saudável, por isso a gente tem trabalhado muito nesse sentido. E por fim, eu acho que a principal foi uma ação que a gente, junto com o Conselho Federal, entrou para que pudesse fazer, a exemplo da medicina, a moratória dos 5 anos de abertura de novos cursos de odontologia, fazendo com que o mercado se equilibre um pouco mais. Eu acho que as demais ações, elas são importantes, mas as principais são essas que eu falei agora no momento. E eu fui convidado para falar sobre o tratamento de dor pós-cirúrgica, que apesar de parecer às vezes simples, não é. A gente tem inúmeros tipos de medicamentos e eu fui especificamente convidado para falar sobre analgésicos narcóticos, são analgésicos opioides, que muita gente conhece, a morfina, por exemplo, mas são medicamentos bastante controversos em relação ao uso na odontologia, por conta da sua alta potência, mas também o alto índice de efeitos adversos, inclusive a euforia que causa dependência, E muitas vezes esses medicamentos, de forma errada, em mãos erradas, de forma errada, acaba levando um paciente a um vício, uma adição verdadeira, química, e levando até a drogas mais potentes, e hoje em dia isso é um problema, no Brasil é muito pequeno ainda, espero que fique nisso até regrida, mas nos Estados Unidos é um problema de saúde pública gravíssimo. Hoje a gente tem
um número de mortes assim, de 500, mais de 500 mil de pessoas já morreram por overdose de opioides. Aí 25% dessas pessoas morreram por começar com uma dor pós-operatória, um simples analgésico, né? Acabou matando muita gente. Então eu vim aqui hoje para explicar um pouco melhor para as pessoas como é que funcionam esses narcóticos, forma de atuação, quais são as indicações reais, verdadeiras. O que é a OMS? Qual é o grande problema? Qual é o grande debate na literatura? Por que há essa controvérsia? Por que será que líquen plano é tão debatido? E é isso que a gente vai discutir hoje nessa curta apresentação, né? São 20 minutos, né? Baseado em evidência científica, justificando por que o líquen plano é uma alteração potencialmente maligna, até porque o termo desordem em português na literatura médica, vou mostrar isso com evidência científica de que é um falso cognato, não deve ser usado desordem, que em inglês disorder faz sentido, em português não faz, né? A gente estaria falando de algo completamente distinto do que a gente quer dizer. Então a gente vai abordar bastante isso. Bom, hoje na nossa apresentação nós iremos abordar as reconstruções ósseas mandibulares pós-trauma e pós-ressecções e principalmente debater um pouco das controvérsias quando enxertar. Será que deveremos enxertar em áreas infectadas, sim ou não? E além disso nós vamos trazer também um pouquinho da nossa pesquisa que tem verba FAPERJ e FUNADESP através de 2 iniciações científicas. Prazer em estar falando aqui com vocês. Na verdade, eu fui convidado para falar sobre fixação com placas e parafusos, que a gente chama de fixação interna rígida, na osteotomia sagital, que é uma técnica para tratar prognatismo mandibular, retrognatismo mandibular. E a gente vai abordar os principais conceitos para a utilização dos materiais e para obter o sucesso nessa fixação. Estamos retomando os eventos do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial hoje aqui, num evento que a procura foi imensa, bastante grande. Logo mais eu vou moderar o módulo de cirurgia ortognática, que já é um ensaio, já é uma preleção para o que a gente vai falar sobre o tema de cirurgia ortognática, a sua inovação dentro do canal Nucleotídeos em Cirurgia Oral e Implantodontia. No meu tópico, ficou definido que eu vou falar das complicações oftalmológicas. Então, o paciente pode evoluir para complicações oftalmológicas quando ele chega na sala de trauma, e aí são complicações que a gente precisa de manejo rápido, o tempo é um fator determinante, mas muitas vezes no pós-operatório de uma cirurgia eletiva, ele também pode evoluir mal. Então, traumas às vezes pequenos, mas podem evoluir para uma diplopia, né, para alguma quimose, coisas que a gente consegue manobrar. Mas traumas às vezes mais complexos podem gerar perda da visão, e é isso que a gente quer colocar para discussão e para a gente tentar sair daqui um pouco melhor, todo mundo conseguindo tratar melhor os nossos pacientes. Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. A minha apresentação versa basicamente sobre a escolha dos acessos cirúrgicos, né, as opções que estão disponíveis para a maioria dos cirurgiões para acessar as fraturas que envolvam a parede medial da cavidade orbitária. São fraturas bastante desafiadoras e que, dependendo do grau de fragmentação e tipo de reconstrução que seja necessária, a gente pode precisar de acessos mais extensos ou acessos mais restritos, dependendo das limitações de alguns pacientes. Então, o objetivo é mostrar as opções e trazer um pouquinho mais de oportunidade para os cirurgiões que são mais experientes e também para os que são menos experientes.